Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Respel Podcast. O meu nome é Joana Martins, sou antropóloga, investigadora pós-doutoral no projeto Respel e investigadora integrada no Centro em Rede de Investigação em Antropologia. E o meu nome é Natasha Martins, eu sou estudante de doutoramento em antropologia, mestre em ciência das religiões e atualmente pesquisando benzimentos em Portugal no âmbito do projeto Respel. Estamos muito felizes de estar aqui, compartilhar um pouco das nossas investigações no âmbito do projeto e espero que vocês gostem. Tanto eu como a Natasha desenvolvemos as nossas investigações em Portugal e estas cruzam-se em alguns aspectos, nomeadamente no que toca às práticas vernaculares, ligadas a questões de cura e bem-estar. Tenho vindo a investigar paganismo contemporâneo em Portugal há quase uma década. O paganismo contemporâneo é um movimento religioso e espiritual bastante heterogéneo, centrado na ideia da natureza enquanto entidade sagrada e venerada, inspirando-se em práticas e mitologias pré-cristãs. Podem ser panteístas, animistas ou politeístas, sendo que o ritual e o mito proporcionam espaços físicos e simbólicos para expressar as suas preocupações espirituais e socioambientais. Também se baseia em movimentos políticos, como o ambientalismo, o feminismo ou o ecofeminismo. Embora esta inspiração não seja universalmente reconhecida, estes movimentos moldaram a expansão do movimento. Em Portugal, é um movimento minoritário, não é institucionalizado e é um pouco difícil conhecer a quantidade ou o número de pagãos que existem. Além disso, a dimensão da cura está sempre presente, seja nos seus cotidianos, seja em rituais específicos ou mais gerais, em que esta dimensão da cura surge não só para uma dimensão mais pessoal, mas também coletiva. No âmbito do projeto Respel, dediquei-me a explorar como as pessoas que se identificam como pagãs e como bruxas, principalmente mulheres cisgênero, utilizam plantas pelas suas propriedades terapêuticas e simbólicas, assim como a arte para a promoção dos seus processos de cura e bem-estar na sua experiência de vida, face às várias crises socioeconómicas, políticas, de saúde e ambientais que enfrentam. Bom, a minha trajetória inicia-se no mestrado de Ciência das Religiões, que eu também fiz aqui em Portugal, onde eu participei de projetos que analisavam principalmente a diversidade religiosa e as adaptações contemporâneas na região de Lisboa. Por também eu ter um pezinho na saúde, onde fiz a minha graduação, minhas pesquisas sempre buscaram essa conexão entre saúde e religiosidade. O que me levou à investigação que hoje eu faço sobre benzimentos ou benzeduras em Portugal. Então, atualmente, eu acompanho um grupo de praticantes de benzimento que não ocupam nenhum papel religioso institucional e que são, em sua maioria, mulheres, assim como a Joana, procurando compreender a relação dessas práticas com questões ligadas ao cuidado, bem-estar e à transreligiosidade. Queres nos dizer o que é um pouco os benzimentos, Natasha? Ah, boa! Então, os benzimentos, eles são práticas religiosas de cura, que geralmente estão conectados à religiosidade vernacular. Usualmente, os benzimentos são feitos em âmbito doméstico, mas atualmente a gente também consegue encontrar benzimentos, por exemplo, oferecidos por terapeutas holísticos, mais propriamente na região metropolitana. Como também a gente encontra a presença das benzeduras, dos benzimentos, nas redes sociais e através de livros, mas são sobretudo práticas aprendidas oralmente e na prática. É muito comum as pessoas ligarem as práticas de benzimento a práticas antigas, parada no tempo, como se elas estivessem em desaparecimento, mas na verdade o que acontece hoje é um caminho oposto a isso, inclusive com uma adesão maior às pessoas, uma procura por essas práticas, uma curiosidade que vem retornando nos últimos tempos, e essas práticas elas vão se transformando ao longo do tempo, então elas também não podem ser consideradas como
rituais que são imóveis e que não têm adaptações, ou como algo que não é contemporâneo também. Ao conversarmos sobre as nossas investigações, verificámos que, além de termos pessoas interlocutoras que partilham a mesma identificação religiosa e espiritual, o uso das plantas nos processos terapêuticos e espirituais estava bastante presente nos nossos terrenos. É sobre isso que vos iremos falar hoje. Então, Joana, conta um pouquinho pra gente sobre como as plantas elas são usadas no teu terreno. No caso da minha investigação, as plantas são reconhecidas como seres sencientes, parte de uma complexa teia de interconexão e reciprocidade que advém do facto do paganismo contemporâneo ter como um dos principais princípios o reconhecimento da natureza enquanto sagrada e, portanto, a ser venerada, como mencionei. A natureza, de uma forma abrangente, é constituída por humanos e o mais que humano. E o mais que humano abrange seres vegetais, como as plantas, animais não humanos, divindades, espíritos, elementos e tudo o resto constitui os ecossistemas. Portanto, estão assim interligados em relações de reciprocidade e dependência. Tendo isto em conta, as plantas são parte integrante da vivência das pessoas pagãs, seja nesta relação, mas também através dos seus usos. Por um lado, temos o uso terapêutico a partir das propriedades medicinais, com efeitos tanto ao nível físico como emocional. E por outro, o uso simbólico, mágico e ritual das plantas. Mas vamos focar primeiro o uso terapêutico. Este é baseado no reconhecimento das propriedades bioquímicas e efeitos ao nível da saúde e bem-estar. As plantas são usadas em infusões, xaropes, tinturas ou cataplasmas para apoiar a recuperação de alguma questão de saúde ou como prevenção. Por exemplo, um dos usos mais comuns tem que ver com o reforço do sistema imunitário. Plantas como as flores e bagas de sabugueiro, a equinácea, a hortelã-pimenta, só para dar exemplos de algumas, são utilizadas pelas minhas interlocutoras para fortalecer o seu sistema imunitário ou auxiliar na recuperação de uma gripe ou constipação, que é algo que eu preciso agora. Podem utilizá-las isoladamente ou em conjunto com fármacos, dependendo dos efeitos de uns e outros. Por exemplo, uma das minhas interlocutoras, quando fui ter com ela para uma saída de campo, onde ela me mostrou os percursos que fazia para recolher plantas, falou-me como a escolhe para produzir os seus xaropes e tinturas e mostrou-me o armário onde estas fórmulas estão guardadas, ao que recorre ao longo do ano, dependendo do que a aflige. Além disso, há outra dimensão importante no uso das plantas, não é? Não tem efeitos só físicos, tem também ao nível emocional, do bem-estar emocional. Portanto, o uso das plantas para o bem-estar emocional é bastante importante, seja através da aromaterapia, seja pelas próprias infusões realizadas com as plantas que têm associadas a si efeitos calmantes, como é o caso da alfazema, que as minhas interlocutoras reconhecem como ajudando em momentos de stress ou inquietação nos seus cotidianos. Além disso, há uma dimensão mais abrangente, que é o próprio contacto com o que é a natureza, que promove estes quadros de bem-estar, não só emocional, mas também físico. O facto de caminhar, estar em espaços naturais, é relatado por elas como uma dimensão extremamente importante nos seus processos terapêuticos. Além disso, em Portugal, o uso das plantas, pelas suas propriedades terapêuticas, é longo, está profundamente enraizado nas práticas vernaculares da população, está na base da farmacologia, está na base da produção de fármacos, e isto é sempre bastante ligado à chamada medicina popular, seja na sua ligação a práticas espirituais e religiosas, seja nas suas propriedades mais terapêuticas. E o teu caso de investigação mostra-nos isso mesmo, Natasha. Joana, antes de iniciar um pouquinho sobre o meu contexto, eu queria te perguntar quais são as plantas que você mais encontrou no teu terreno? Quais foram as plantas mais citadas entre os teus interlocutores? As plantas mais mencionadas, são plantas consideradas autóctones, no território português. Portanto, o alecrim, a arruda, a alfazema, hum, o espinheiro,
entre outros, mas principalmente o alecrim, alfazemas e a arruda estiveram sempre bastante presentes no meu terreno, também para se afastarem, hum, do uso intensivo, por exemplo, da sálvia branca e do pau santo, que têm questões de sustentabilidade ou falta dela associadas. Daí as minhas interlocutoras preferirem utilizar estas plantas mais autóctones, a partir de um trabalho de investigação cerrado sobre as suas propriedades. E a lista é bastante longa, mas pelo menos essas três ervas estiveram sempre presentes na minha investigação. A camomila também e a erva cidreira, seja para uso em ritual, seja para uso terapêutico. Ai, super fixe, super interessante. Engraçado que apesar da alfazema ser de fácil acesso em Portugal, no meu caso, nenhuma das minhas interlocutoras mencionou a alfazema como em algum benzimento. Bem interessante que tu trouxe. Então, a maioria dos benzimentos ou benzeduras são classificados tanto pela literatura como pelos meus interlocutores, justamente como práticas tradicionais ou medicina popular. No meu caso, as plantas aparecem como elementos essenciais dos rituais, mas nem sempre há uma compreensão direta com as qualidades bioquímicas, como você mencionaste. Do tipo, o alecrim é bom para isso. É correto afirmar que a maioria dos interlocutores faz uso de plantas para tratamentos de saúde e conhecem sobre e mencionam, mas não são todos eles que ligam esses saberes diretamente à prática de benzimento. No meu terreno também surge a relação direta com a valorização da natureza. Vou trazer um caso como exemplo para a gente ampliar aqui a conversa. Uma das minhas interlocutoras utiliza ramos de hortelã, aquela que é peluda, conhecida muito como menta selvagem ou hortelã selvagem, para tratar de sapinhos, que é também como popularmente se chama a candidíase oral. A menta, de fato, tem propriedades antifúngicas e antibactericidas, mas a minha interlocutora não faz ideia dessa característica da planta. Ela usa porque assim aprendeu, ela viu o resultado e assim ela continua utilizando, principalmente entre seus membros familiares. Mas uma curiosidade sobre essa condição simbólica que envolve a relação da benzedeira com a natureza e assim com a planta, nesse caso a menta, né, é que ela me contar sobre o ritual e como ele era feito anos atrás, ela afirma ser importante sempre fazer o benzimento junto de um rio ou de uma água corrente. E aí, se você conhece a região centro de Portugal, que é de onde ela é natural, a menta peluda, ela nasce exatamente nas encostas dos rios. E aí aqui a gente vê como as coisas se misturam, né, porque não é à toa que a maioria das plantas usadas nas benzeduras, com o objetivo de purificação, tenham propriedades repelentes. Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre as questões das plantas e as propriedades bioquímicas delas, vamos falar sobre como que a magia entra nessa história? Sim, efetivamente, a dimensão simbólica, mágica ou ritual está bastante presente também tal como no teu caso, no meu contexto. E este é aliado aos usos bioquímicos e terapêuticos das plantas. Ao longo destes anos de pesquisa, as plantas sempre foram uma parte integrante dos rituais. Por vezes, se não estivéssemos atentos, seria só mais um elemento do altar. Contudo, tem a escolha da planta e a planta utilizada tem uma dimensão importante. Por exemplo, é muito comum utilizar as plantas para purificação e limpeza energética do espaço sagrado e da própria limpeza energética de quem vai participar no ritual. Principalmente, isto é feito através do uso de incenso, que é um conjunto de redinas e plantas secas que são queimadas, ou então só de mechas de plantas, o ramo da planta seca que é queimada, e cujo fumo e o aroma da planta é considerado como purificando o espaço. Por exemplo, e aqui voltamos ao alecrim,
é bastante utilizado nestas mechas para purificação do espaço, exatamente tendo em conta as suas características, seja associadas à purificação, mas também à própria concentração. Além disso, também as plantas em contexto ritual são utilizadas em forma de óleo essencial, que é produzido através de um processo de destilação da planta, que é ou colocado puro, ou então é diluído num óleo apropriado para o uso dermatológico, que é utilizado para ungir quem for participar no ritual, por norma na testa ou nos pulsos, como um símbolo de purificação. E toda esta preparação mobiliza então a ideia de dimensão de espaço sagrado ou de criação de espaço sagrado que rompe com o cotidiano, como é mencionado por uma das minhas interlocutoras, mas claro que isto não é só utilizado em rituais, mas também nos seus cotidianos, apesar de parecer um pouco incongruente, mas não é, em que recorrem às plantas, também a estes processos de queimar o incenso ou as mechas de plantas, para purificar as suas casas ou quando se sentem mais em baixo e precisam que este processo terapêutico as auxilie a sentirem-se melhor. Além disso, no contexto do paganismo contemporâneo, as plantas têm associadas propriedades mágicas e simbólicas que podem ser utilizadas de acordo com a intenção da pessoa. Por exemplo, num dos meus momentos de trabalho de campo, eu fui ter com uma das minhas interlocutoras, a sua casa, e ela produz os seus incensos naturais, e neste dia estava-se a sentir um pouco em baixo, e propôs que neste encontro criássemos uma mistura de incenso que servisse para alegrar e promover o bem-estar. Portanto, as plantas e as resinas que esta interlocutora escolheu estavam todas bioquimicamente e simbolicamente associadas à calma e da purificação. Escolheu a resina de lavanda, que promove a calma, colocou a sálvia seca, que promove e está associado à limpeza energética dos espaços, a hortelã-pimenta e o manjericão, por causa das suas propriedades calmantes. A sálvia também é uma das plantas mais utilizadas no contexto, no meu contexto de investigação. Ao mesmo tempo, ela, enquanto produz os incensos, pensa na dimensão simbólica e mágica, ativando e chamando assim o que chamar poder dos elementos para auxiliar. Os elementos, por norma, são os elementos da terra, do ar, da água e do espírito. Uma outra interlocutora partilhou que é na natureza que ela se consegue curar, seja pelo uso das plantas quando está doente, seja pelo seu bem-estar mais geral. Nos momentos em que se sente mais estressada e angustiada, como relatou, procura meditar e ir a nascentes, estar no meio de carvalhos, eras, trevos, mexer na terra e recorrer a infusões cujas propriedades bioquímicas e simbólicas, mais uma vez, reconhece como promovendo a sua tranquilidade. Assim, estes usos, sejam terapêuticos a nível físico e emocional, sejam simbólicos e mágicos, interligam-se e contribuem para os processos de cura e bem-estar e cuidado, mas também com base naquilo que as minhas interlocutoras partilharam e com outras investigações sobre o tema, permite que estabeleça uma ligação com a natureza, mas também ter uma própria autonomia sobre o seu corpo e a sua saúde, escolhendo sejam as plantas, que estão na base da farmacologia contemporânea, seja através da biomedicina. Portanto, para a maioria das minhas interlocutoras, o uso de plantas não invalida o recorrerem à biomedicina. Não é consensual, neste meio, mas a grande maioria reconhece como estas duas formas de terapêuticas são úteis nos seus processos, nos seus itinerários terapêuticos e de bem-estar. Fala-nos um pouco então sobre a dimensão simbólica da tua investigação. Então, quando a gente fala de benzimentos, uma coisa que precede o ritual em si é a ideia de que alguma energia indesejada afeta as pessoas, ou os animais, ou os ambientes. A maior parte das pessoas menciona a inveja, né, como maior veículo propagador dessa aflição. Digo isso porque a relação com as plantas e a natureza surge mesmo quando um benzimento é feito para livrar um terreno de energias ruins, ou seja, com o intuito de proteger a terra e permitir que ela seja produtiva.
O ciclo da vida, da natureza e das plantas, ele é claramente espelhado em como os benzimentos são feitos, principalmente ao que toca à preservação e ao cuidado. No caso dos benzimentos em Portugal, assim como no teu caso também é bastante claro, as propriedades mágicas das plantas são classificadas principalmente por correspondência, ou seja, de forma a exprimir a noção de similaridade e refletir uma conexão genuína. A premissa da correspondência e contágio, bastante utilizada em sistemas esotéricos diversos, defende que objetos, plantas e animais condensam determinadas energias ou forças sobrenaturais relacionadas às suas características. A correspondência se baseia na crença de que cada ser vivo está ligado a determinadas energias, emoções, elementos ou divindades. Por exemplo, uma ruda, que também é uma planta bastante citada pelos meus interlocutores como pelos teus, é bastante conhecida como uma planta que repele insetos. Ela tem a sua correspondência associada ao ato de afastar pragas e energias invasoras. Entre as plantas mais mencionadas relacionadas aos benzimentos, aqui eu posso citar a videira, a oliveira, que no caso aqui aparece mais até como azeite, a hortelã, o alecrim, a ruda, a espada de São Jorge e o trigo. Apesar do trigo eu não ter encontrado diretamente interlocutores que fazem uso atualmente, mas em benzimentos mais antigos. Contudo, na região metropolitana de Lisboa, onde eu acompanho terapeutas holísticos que fazem uso de práticas de medicina alternativa junto dos benzimentos, surgem outras maneiras de construir o ritual. A primeira adaptação que eu percebi foi a da implementação de plantas secas no lugar das plantas frescas. Os óleos produzidos a partir das plantas e incensos, também mencionados por ti, geralmente são utilizados no momento em que a benzedeira aplica o benzimento. E uma curiosidade foi o comum uso de um conjunto de plantas para banhos. Daí, nesse caso, após o benzimento, a pessoa aflita fica responsável por realizar o ritual na sua casa para finalizar todo o procedimento. E, de certa forma, essa dinâmica integra mais os indivíduos com o seu processo de cura. Esotericamente, algumas plantas utilizadas já eram largamente conhecidas na região do Mediterrâneo contra o mal-olhado, como a arruda, mas outras plantas foram incorporadas aos benzimentos devido a influências africanas e brasileiras, ao exemplo da espada de São Jorge, que é a snake plant, né? A verdade é que os benzimentos, como a maioria dos rituais vernaculares, não seguem nenhum padrão. E todos esses movimentos sociais, populacionais e de mudança religiosa livremente impactam os praticantes e as práticas. Sim, é bastante. Eu estava-te a ouvir a descrever a forma, principalmente agora em contexto da área metropolitana de Lisboa, como são utilizadas. Portanto, referi que também muitas das minhas interlocutoras e as pessoas que eu tenho cruzado no contexto do paganismo contemporâneo recorrem também a estas pequenas práticas e rituais que tu descreves como sendo formas de benzimentos. Algumas delas também o fazem, estes benzimentos, ou aprenderam com familiares ou com alguém que lhes ensinou, ou através de livros, mas é interessante ver como é que estas práticas estão presentes nos seus cotidianos e também nos remete para outra dimensão que é bastante presente tanto no meu trabalho como no teu, que é a dimensão do género, em relação à saúde e em relação a que práticas é que são utilizadas. Portanto, no teu trabalho, como é que esta dimensão do género em relação à saúde e ao bem-estar emerge? Com toda certeza, Joana, é impossível tratar dos benzimentos sem analisar as questões históricas ligadas à saúde das mulheres. Tanto o trabalho etnográfico que eu faço, como em trabalhos sobre o tema já feitos no Brasil, indicam a negligência com a saúde da mulher como um dos fatores responsáveis pela sua proliferação estar especialmente entre as mulheres.
Nas narrativas apresentadas, onde a saúde feminina foi frequentemente marginalizada pelos paradigmas da medicina convencional, os benzimentos, eles ocupam esse espaço de acolhimento. As benzedeiras, elas auxiliam no tratamento de problemas físicos, mas também elas produzem uma rede de resistência e cuidado mútuo, principalmente entre mulheres, que favorece o bem-estar de indivíduos e da comunidade toda. Não é raro quando o papel de curiosas, parteiras e benzedeiras são compartilhados por uma mesma pessoa. Curiosas aqui é uma palavra mais antiga, mas também ainda utilizada para descrever o ofício das benzedeiras. Inclusive, a maioria dos benzimentos são direcionados para tratar problemas ligados à saúde da mulher e de crianças. A dificuldade e a falta de acesso aos cuidados médicos não eram apenas ao que tocava aos atendimentos ambulatoriais, né, mas também as informações sobre a saúde. E assim, é óbvio que os problemas de acesso à saúde eram infinitamente maiores no século passado, mas hoje nós também temos falhas no sistema público e as benzedeiras continuam realizando esses trabalhos a esse nível. E quando a gente fala de espaços ausentes de amparo, isso serve tanto para a biomedicina como para o auxílio emocional, muitas vezes desenvolvidos por meios religiosos. Além de curas, o ofício da benzedeira possui função na organização do grupo, no amparo das mulheres em diferentes situações de vida, e as benzedeiras elas são pessoas de confiança, que têm como característica a empatia. E daí aqui vale o dado de que a maioria dos benzimentos são passados de avó para neta, que por si só é uma relação profunda e bastante peculiar. As benzedeiras são figuras valorizadas nos seus grupos familiares e comunidades, são pessoas lembradas por seu zelo, representam uma autoridade sem institucionalização e existe um respeito que é passado para as próximas gerações a respeito dessas pessoas, a ponto de benzedeiras jovens manterem os rituais exatamente como elas aprenderam, ainda que elas tenham interpretações diferentes sobre eles ou outras identificações religiosas. Porque, historicamente, só para a gente lembrar, conforme a Organização Mundial da Saúde, saúde foi definida em 1948 como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença ou uma enfermidade. Saúde, portanto, deriva sempre de um conjunto de escolhas que passam necessariamente por uma camada própria da realidade de cada indivíduo. As práticas de benzimento, elas são, ora, enquadradas dentro do termo, né, medicina alternativa, medicina complementar ou medicina popular. E assim como você citou antes, não demonstram qualquer interesse em tomar o lugar da medicina oficial, compreendendo o ofício de uma benzedeira como uma ajuda a mais a qualquer tratamento. E daí, nesse sentido, ao entendimento da doença ou do mal-estar individual ou coletivo como uma expressão de uma discordância social. Os benzimentos, eles atuam como reparadores de conflitos que nem sempre são nomeados, mas que de alguma forma afetam o bem-estar. E acho que esses desconfortos sem nome têm muita ligação aos estados de saúde feminina, né. E no teu caso, Joana, como que o contexto te mostrou essas conexões? No caso do meu trabalho, trabalhei e trabalho principalmente com mulheres de género e muitas delas são de algum modo influenciadas pela questão do sagrado feminino, que é alimentado por abordagens de emancipação e de teoria ecofeminista. Apesar da questão do sagrado feminino ter alguns problemas, principalmente no que toca à questão do reforço do binário de género e algum essencialismo, dependendo da abordagem, por causa desta associação da mulher à natureza. Contudo, foi bastante influente e é bastante influente, tal como toda a teoria feminista, para o crescimento do paganismo contemporâneo e dos movimentos que engloba. Mesmo que não haja um consenso quanto a essa influência, estes movimentos de emancipação e feministas e ecofeministas trouxeram o reconhecimento e a visibilidade da mulher para a espiritualidade e a religião, que muitas das pessoas que procuram estes movimentos sentiam estar em falta nas religiões monoteístas, num contexto sistémico capitalista patriarcal, que é algo que não podemos deixar de falar, questiona toda a questão
da mulher, da saúde e do bem-estar. Portanto, o uso de plantas neste contexto, não só por tudo o que já falámos, vem também desta dimensão de autonomia, e emancipação, de cuidado do seu próprio corpo e de se afastarem de condicionantes sociais e culturais que sentem, que têm-as afetado nas suas vidas. E no contexto do paganismo contemporâneo, uma das premissas que existe é a associação do planeta Terra ao feminino, chamado de Gaia, a personificação da Terra na mitologia grega, que engloba então a dimensão da interconexão e a regulação, que mencionei no início da conversa, mas também parte de uma teoria que emergiu no contexto científico, que é a hipótese de Gaia, em que, que afirma que o planeta está então nesta regulação. E o recorrer à ideia de Gaia oferece uma abordagem mitológica ou um arquétipo interessante a que recorrem para considerar o seu papel no mundo, mas também o papel que outras mulheres antes delas tiveram, que mobiliza também questões de cuidado mais abrangentes e que, por norma, está associada às mulheres e ao trabalho reprodutivo no espaço privado e público. E a ideia de uma deusa como Gaia é exatamente uma ideia de cuidado e de englobar e também de criação de relações de afetividade, que está presente nesta ideia de reconectar e de estar conectado e de regenerar uma série de relações com o planeta que foram cortadas com a emergência de sistemas como o capitalismo, muito focado na dimensão materialista, mas também uma associação clara em que as mulheres estavam nestas relações de poder que emergem durante o capitalismo e o neoliberalismo hoje em dia, está descompensado e que faz parte das lutas de emancipatórias e as reivindicações sociais, das mulheres e não só. No que toca ao uso das plantas em particular, esta questão está bastante presente e vai tocar alguns dos pontos que tu levantaste. Pelo que verifiquei com a investigação, o interesse no uso terapêutico e medicinal, mas também mágico das plantas, tem crescido na última década, ou pelo menos ganhou visibilidade. O número de cursos de fisioterapia e herbalismo, assim como workshops, tem crescido de forma geral no contexto religioso e espiritual onde trabalho, mas também noutros contextos de cura, mas também ligados, ao ambientalismo, a ativismos vários. E uma parte das pessoas que providenciam e recorrem a este espaço identificam-se efetivamente como mulheres. E um dos argumentos é exatamente o reconhecimento, uma necessidade de reconhecimento do conhecimento vernacular ancestral, principalmente das mulheres, e principalmente o reconhecimento do conhecimento das mulheres que eram consideradas curandeiras ou benzedeiras, como tu mencionaste. E muitas das interlocutoras com quem tu trabalhas, talvez são consideradas pelas minhas interlocutoras como pessoas extremamente importantes na gestão do cuidado, tanto a nível mais pessoal, mas também da comunidade, e cujos conhecimentos que têm que ser ouvidos e mantidos e aprendidos. E a autoridade destas mulheres, as curandeiras, é uma inspiração, para muitas das minhas interlocutoras. Como eu mencionei, às vezes aprendem diretamente algumas das práticas e dos conhecimentos das propriedades das plantas diretamente das suas avós ou das vizinhas, mas também através de livros. As recolhas etnográficas realizadas durante o final do século XIX e durante o século XX em Portugal são bastante importantes para o conhecimento sobre as plantas que muitas das minhas interlocutoras têm, mas também recorrerem a livros de medicina popular, foram essenciais para a sua aprendizagem. Além de poderem de fazerem workshops ou cursos também para aprenderem mais. E esta dimensão está ligada não só a uma prática muito concreta de saber de que forma é que podem ser utilizados, mas também ligada à sua espiritualidade, porque lá está é mais uma forma de promover essa ligação ao planeta e ao que considero ser natureza. E muito deste conhecimento, como tu bem mencionaste, o conhecimento tido pelas curandeiras, chamadas curandeiras, benzedeiras, mulheres sábias, até bruxas, estão ligados à saúde das mulheres, seja a nível fisiológico como reprodutivo. Isto, mais uma vez, retoma, e como já mencionei, retoma noções de cuidado, seja no seu bem-estar físico e emocional mais pessoal, mas também mais abrangentes,
E no meu contexto, esta dimensão do cuidado mais abrangente, um cuidado que não engloba só animais humanos, mas também o mais que humano, o próprio planeta, é bastante presente. No sentido que, já que engloba toda esta criação de relações em coletivo e uma criação de uma ideia de comunidade humana e mais que humana que tem que estar. Portanto, reconectarem-se com estes conhecimentos, principalmente no que toca ao uso das plantas e no reconhecimento desta autonomia, que lhes pode trazer, é para as minhas interlocutoras uma forma de, primeiro, se ligarem às suas ancestrais, é uma conexão que é potenciada pelo movimento religioso e espiritual que seguem, que tem este foco muito grande na ancestralidade e conceberem uma continuidade perante a incerteza e a desconexão que foram identificando, mas também é uma forma de estarem, reconectarem-se à natureza e tudo o que nela engloba, seja nas suas ligações ritualísticas e pessoais, seja numa dimensão do cuidado mais generalizada por todas as formas de vida. Daí também a dimensão política estar bastante presente, apesar de não ser consensualmente reconhecida, ela está presente e isto vê-se, temos aqui uma questão muito particular e algum problema com a palavra política, que é, em contexto português, estar bastante associada à questão partidária e não à gestão da forma como nós nos relacionamos em sociedade, que por vezes, e que também surge muito de uma questão, uma relação difícil entre a própria religião e política, mas efetivamente estas noções de cuidado e se considerarmos a influência de movimentos políticos, é também uma forma mais generalizada de participar ativamente e politicamente no mundo que habitam. E também reconectarem-se a estes conhecimentos, ou seja, o uso das plantas, o uso terapêutico das plantas, é uma forma de criar os seus itinerários de cura e bem-estar individuais, mas também de reconhecimento de agencialidade, de empoderamento e de sacralização dos seus próprios corpos. O uso das plantas pode ou não englobar ou conciliar-se com as abordagens biomédicas, como eu já mencionei, mas também isto leva-nos às noções de autonomia, mas também de fluidez destes itinerários que são em si transreligiosos, no sentido de se tratarem não só de questões religiosas e espirituais, mas como se foi vendo ao longo da nossa conversa, engloba questões mais complexas que inclui questões de cura, saúde, bem-estar, mas também questões sociais, políticas, ecológicas, nos nossos contextos. Em particular, no meu contexto e na investigação que eu tenho desenvolvido, eu incluo estes movimentos de paganismo contemporâneo, esta necessidade de reconexão e uma necessidade de estar conectado com o que é o passado e legitimar o conhecimento desse passado, sem cair em questões de fundamentalismo ou de populismos, num processo geral de reencantamento que tem ocorrido no contexto norte global, perante as várias crises socioeconómicas, ambientais e políticas das últimas décadas, e de uma necessidade efetiva das pessoas em coletivo conectarem-se e procurarem outras formas de estar no mundo e procurarem o que promove o seu bem-estar, seja este recorrendo a questões de biomedicina ou ao uso de plantas ou dimensões de espiritualidade e religiosidade. É isso, né, no fim das contas a gente não tem muito como separar essas dimensões, mas há uma tendência humana a separar essas dimensões, quando na realidade essas dimensões são impossíveis de serem analisadas separadamente quando a gente está falando no âmbito religioso. Sem dúvida. Que você falou sobre a autogestão da cura e processos de valorização também dos corpos. E uma coisa que surgiu no meu campo foi o autobenzimento, que não é algo muito antigo, né, não tem, assim, muitos relatos em arquivos e em trabalhos anteriores, assim, mas que surgiu como uma forma de manejo cotidiano, assim, como benzimento. Mas ao mesmo tempo, as minhas interlocutoras, elas falam que dependendo do mal que aflige a pessoa, um autobenzimento ele não dá conta. Então que iria necessitar de uma ajuda externa, ou seja, de uma outra pessoa para aquela cura ser realizada. E eu queria te perguntar se no teu campo algo
parecido surgiu também. Depende muito. Claro que há rituais de cura que envolvem mais que uma pessoa, e daí temos também o papel de várias terapeutas e de auxílio, pessoas a prestar auxílio a outras. Por exemplo, algumas das minhas interlocutoras disseram-me que elas também providenciam esses, ajudam e auxiliam nesses processos de cura de outras pessoas, por exemplo, através de, partilharem, terem os seus xaropes e infusões ou cataplasmas às pessoas que as procuram. E isto cria assim uma relação em que os processos não são só de autorregulação ou pessoais, mas há esta relação, esta criação de relação entre 2 pessoas. E também é muito comum, e não passa só pelo uso das plantas, mas a realização de pequenos rituais de cura que emergem em questões muito particulares e principalmente quando são questões de saúde mais graves. E estes rituais, por norma, constam só de um pedido, acender uma vela, fazer um pedido para que aquela pessoa ultrapasse isso, a situação que está a viver. Eu já participei em diversos destes rituais, já os fiz, porque é também uma forma de não só mostrar à pessoa que está ligada, está conectada com ela, que está preocupada, que sente empatia, que quer que a situação que essa pessoa aflitiva que está a viver ou um familiar está a ser ouvido, e então surge esta dimensão de cuidado que parte através do ritual. E muitas vezes estes rituais não são visíveis, são uma coisa muito pessoal, mas uma coisa privada e por vezes muito curta, sem muitos elementos no altar, principalmente para quem tem uma prática politeísta, envolve também a invocação de divindades, principalmente divindades associadas à cura, e que entram também nesta criação de relações. Portanto, depende dos níveis de necessidade da necessidade dos processos terapêuticos, em que por norma podem ser só realizados a nível pessoal, mas pode também mobilizar outras pessoas e pode uma única pessoa ou mais do que uma, sempre nesta ideia de relação e de cuidado mútuo e de sensação de coletivo, de estar, sentir-se apoiado, que é uma questão que talvez também notaste nas tuas investigações, é uma ansiedade muito presente e perante quando falamos da incerteza e dos momentos de crise que temos ultrapassados, por exemplo, a questão do Covid-19, as questões ligadas às crises económicas que têm atravessado Portugal nas últimas décadas, haver espaços em que as pessoas se sentem acolhidas, tem sido bastante importante para elas lidarem com a ansiedade da incerteza e para promoverem os seus processos de bem-estar. Claro que nem toda a gente tem o privilégio de poder aceder a estes espaços ou sentir-se acolhida por motivos vários, desde principalmente questões sociais e económicas, mas uma necessidade de criar estes espaços é um reflexo exatamente destas crises todas, e acho que é isso que nós também temos mostrado nos nossos trabalhos e com o projeto, como todas estas questões estão interligadas. Obrigada, Natasha, por esta conversa, foi bastante interessante também podermos discutir o que interliga as nossas investigações. Esperamos quem nos está a ouvir tenha gostado e que possamos continuar esta discussão rica sobre práticas vernaculares e a relação com a espiritualidade, a cura e o bem-estar nestes tempos de crise. Então, muito obrigada, Joana, também por essa experiência. Foi muito rico estar aqui com você. Foi ótimo. Vou também convidar vocês que ficaram até o fim nos escutando para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Respel Project. Obrigada a todos e todos que nos ouviram e fiquem atentos para os próximos episódios do podcast do projeto Ristel.